boa fonte de água, terra fértil, nas montanhas, ar limpo, com espaço para construir casas em diferentes áreas. Mas não tínhamos dinheiro para construir. Então, decidimos avançar pela fé, como fizemos quando compramos o terreno. O momento para se esconder irá chegar. Depois do fechamento da Porta da Graça, não agora. Isso aqui não é um esconderijo. Deus, em sua misericórdia, está segurando os ventos um pouco mais. Tome uma atitude. Você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro. Deus tem todas as soluções. Aliás, Ele já tem um lugar para você. Ele já preparou um lugar para você. Quando compramos a rede de televisão, era bem no meio da cidade. Nós pegamos tudo o que tínhamos e o que veio com a compra, os prédios e os imóveis, e nós melhoramos e operamos por alguns anos. Mas estávamos orando por 4 anos para encontrar um lugar fora da cidade. De repente, tudo se encaixou para a aquisição de um terreno. Nós não fizemos nenhuma transação monetária, somente meu imóvel pelo teu imóvel, com os mesmos valores, e saímos da cidade para um lugar próximo. Nós saímos da cidade para um local a 17 quilômetros do centro da cidade. Um pouco distante, com privacidade, e tem sido um lugar maravilhoso. Mas, à medida que a quarentena e as leis e as restrições começaram a surgir, e sabíamos que um dia teríamos que sair completamente da cidade, e não apenas aos arredores da cidade, onde temos vivido e trabalhado. E foi uma bênção para nós, mas sabíamos que era o momento para a mudança. Então começamos a orar, sabendo que essas coisas não acontecem muito rápido, na maioria das vezes. Nós começamos a orar, e eu falei com alguns amigos meus que nós estávamos procurando por um terreno. Não sabíamos onde, apenas um lugar, talvez nas montanhas, distante da cidade. Um dia, um dos nossos funcionários, um rapaz não adventista que dirige para nós, ele disse, eu cresci na área de San Maipata, eu conheço a região e tenho um amigo meu que tem uma propriedade de 88 hectares, nas montanhas. Ficamos imediatamente interessados. E levou um tempo para chegarmos aqui devido à época de chuva, e não conseguimos chegar no terreno. Um dia, descobrimos que não iria chover por algum tempo, tentamos novamente, conseguimos chegar aqui e amamos o terreno. Nós começamos falando, Senhor, boa fonte de água, terra fértil, nas montanhas, com ar limpo, com espaço para construir casas em diferentes áreas. Começamos a orar por isso, mas não tínhamos ideia como comprar. Um dia o homem perguntou, bem, você está interessado ou não? Eu falei, eu estou, mas eu tenho dinheiro. Ele disse, mas devemos começar a negociação. Eu disse, nós temos um veículo extra. Nós podemos dar o veículo como uma entrada. Não é muito, é apenas 1/20 do valor do terreno. Eu disse, podemos começar assim. Ele disse, tudo bem. Então, temos aquele veículo como uma entrada, e depois de alguns meses ele perguntou quando virá o próximo pagamento. E nós não tínhamos resposta. Então eu disse, nós temos outro veículo. Ele disse, tudo bem, me dê o outro veículo, meu filho precisa de um na cidade. Então ele pegou o veículo. A pergunta era se seríamos capazes de finalizar o pagamento ou não. Eu não tinha resposta. Porque eu comecei projetos, muitos projetos, e é como plantar. Nem todas as sementes que você planta produzem. Mas quanto mais você planta, mais você colhe. Eu já tive projetos que, depois de colocar dinheiro, nós perdemos tudo. E já tivemos projetos que por algum tempo funcionou, mas depois parou de funcionar. Nós nunca sabemos.
Você tem apenas que confiar e ir em frente, e trabalhar, orar e plantar. Então chegou um tempo quando nós não tínhamos mais veículos e precisávamos de dinheiro. Então, um doador conseguiu ajudar com parte do valor, então com mais doações conseguimos fazer os pagamentos e com muito sacrifício. E à medida que chegávamos ao final, então percebíamos que ia se tornar uma realidade, e então nós conseguimos finalizar o pagamento e ficamos felizes em ter terra virgem. Quando nós viemos aqui para acampar, já estava tudo pago. Nós viemos aqui para passar um final de semana. E então choveu, a água começou a entrar por baixo da barraca, por meio das barracas, sobre as barracas. Então dormimos na água. Então pensamos, não. Então fomos para o carro e ficamos a noite inteira lá. Foi uma das piores noites que já tive na minha vida. Então eu falei, temos que construir. Mas não tínhamos dinheiro para construir. Então decidimos avançar pela fé, como fizemos na aquisição do terreno. Então, esta casa que gravamos foi a primeira que construímos e nos salvou durante os dias de frio, quando chovia e quase nos congelava. E, atualmente, acredito que nós temos cerca de 8 casas, temos algumas mais para construir, também temos um depósito, onde podemos armazenar. O Senhor realmente nos abençoou. Nós percebemos que precisamos de mais lugares para pessoas e precisamos também de muitos terrenos férteis. E alguns desses terrenos estão disponíveis aqui ao redor. Nunca é fácil ser capaz de comprar algo, mas à medida que avançamos, descobrimos que Deus abre as portas. E foi muito sacrifício para o projeto avançar. Bem, como sabemos que foi a vontade de Deus, até o pagamento, nós simplesmente avançamos, com as instruções que nos foram dadas. Sabíamos que deveria ter uma boa fonte de água. Se você ler Vida no Campo e Eventos Finais, eles dão muitas informações. E há outras instruções que nós podemos encontrar que nos dá uma ideia do que procurar. Água, agricultura, privacidade, distância. Uma das coisas que é importante saber é que nós não estamos tentando nos esconder. Este não é o momento para se esconder. É o momento para deixar nossa luz brilhar no topo do monte, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Muitas pessoas dizem, como você pode se esconder quando fala para todo mundo o que está fazendo? Não estamos tentando nos esconder. Todos os nossos vizinhos e as pessoas da cidade sabem. Nós temos feito concertos com as crianças na praça. O prefeito conhece as ações de saúde e tudo o que acontece. Portanto, toda a região conhece o que fazemos e o porquê fazemos. Muitos vizinhos vêm nos visitar. Vemos que a providência divina tornou isso possível. E por obedecer à sua vontade, vimos que Deus tornou isso possível. E sabemos que é a sua vontade, pois Ele concretizou tudo isso. Se não fosse a sua vontade, talvez perderíamos a entrada. Deus nos levaria a uma outra direção. Mas Ele nos deu sucesso e nós concluímos. E isso foi a confirmação que estávamos andando na direção correta. Alguns dos principais desafios que tivemos, inicialmente foi financeiro. Encontramos o que acreditávamos ser o terreno correto e não sabíamos como pagar por isso. Mas, avançando e orando e esperando em Deus, o projeto continuou e chegamos à conclusão que Deus estava abrindo as portas e ficamos atentos aos sinais da aprovação e liderança de Deus. E, eventualmente, nós conseguimos pagar. O segundo desafio foi como nós construiremos casas para todo o nosso time. Temos muitas pessoas, entre 50 e 70, pessoas que trabalham conosco. Eles estão na rede, também os da área de saúde, os que trabalham com as produções, na área médica e educação, a aviação também. Então, todos nós precisamos de um lugar para ficar. A pergunta era como conseguiremos dinheiro para a construção de casas? Bem, conseguimos construir essa primeira casa. Então, empilhamos tudo, pois havia somente um telhado. Mas quando a quarentena começou, essa casa foi construída antes da quarentena. Mas quando a quarentena começou por causa da pandemia, ficou muito difícil transportar os materiais. Como nós iremos comprar se nós conseguirmos? As lojas estavam fechadas.
Mas um material de construção estava disposto a vender os materiais mesmo de portas fechadas. Eles abriam o portão, entrávamos com o nosso caminhão e depois fechavam. Eles carregavam o nosso caminhão, eles abriam e fechavam o portão, mas a loja continuava fechada o tempo todo. Mas o depósito conseguiu nos vender os materiais. Depositávamos o dinheiro na conta e eles carregavam o nosso caminhão e saíamos com 5 toneladas de material. E nós transportamos 30 vezes os materiais para a construção. E a pergunta é, como você consegue locomover um caminhão quando todos estão proibidos de sair? Então descobrimos que as redes televisivas estavam isentas de algumas restrições. A polícia, pessoas da área da saúde, autoridades do governo e redes de TV. Então tínhamos uma permissão especial para transportar os materiais. Vimos a mão de Deus nisso. Depois disso, recursos começaram a entrar. Nós nunca tivemos recursos para construir casas e recebemos fundos para comprar 60 toneladas de material. Fizemos casas baratas, simples e confortáveis, econômicas e rápidas para construir, mas são pesadas, pois tem metal. Então, transportamos tudo para o pé da montanha e depois trouxemos para aqui para cima. E agora que as estradas aqui estão melhores, podemos receber os materiais diretamente aqui. Portanto, tivemos desafios econômicos, também os desafios logísticos, o desafio de onde comprar os materiais quando tudo está fechado. E tudo isso foi solucionado por Deus. E nós vimos a sua mão abrindo as portas e percebemos que há muitas pessoas que estão esperando tudo convergir em seu favor antes de obedecer a Deus, antes de tomar uma atitude. E nós percebemos já há alguns anos, primeiro você toma uma atitude e então as portas se abrem. Deus pode abrir as portas primeiro, mas normalmente Ele espera você dar o primeiro passo em obediência, e então as águas se abrem. Então, essa é a maneira que normalmente trabalhamos. E temos visto Deus abençoar este projeto de uma maneira especial. Bem, o propósito de viver no campo tem várias facetas. A primeira é cuidar da sua família em um ambiente espiritualmente seguro, onde suas crianças cresçam em um ambiente em que não estão em risco, não estão expostos a todas as tentações da cidade, não estão expostos a todos os meios de comunicação e materiais que o mundo publica, onde eles podem correr livremente, brincar com galhos, cavar grandes buracos, ajudar com a agricultura, trabalhar com simplicidade à medida que os pais mostram o que Deus está fazendo, em sua natureza. Esse é o primeiro propósito em viver fora das cidades. E é o motivo por mais de 150 anos da mensagem adventista. A irmã White, no Espírito de Profecia, tem nos dito que devemos viver fora das cidades, não para escapar de algo, apenas para ter um ambiente seguro. Agora, devemos trabalhar nas cidades? Sim. As cidades têm milhões de pessoas que precisam ser alcançadas. Então, precisamos trabalhar na cidade e viver fora delas. Próximo, em locais que são espiritualmente seguros para a nossa família. A segunda coisa é que, à medida que o tempo se aproxima e as pandemias e desastres começam a acontecer, e percebemos que vivemos a última geração, os últimos anos da história, há uma segunda razão pela qual precisamos viver no campo, além de estar em um lugar seguro, é para que possamos continuar trabalhando. Nas cidades, as quarentenas te prendem em sua própria casa e a tua casa se transforma em uma prisão. Você precisa ser capaz de continuar trabalhando. Aqui nesta propriedade temos a liberdade de trabalhar em todo o terreno e visitar os vizinhos. Não há quarentenas aqui nas montanhas. É apenas nas cidades que você não pode se locomover. Mas aqui podemos trabalhar o dia todo fora, visitar os nossos vizinhos e fazer alguns transportes. Aqui podemos colher e cultivar nossa própria comida. Então, definitivamente, uma razão para deixar as cidades não é se esconder. Este não é o momento para se esconder. O alto clamor está prestes a começar. E o alto clamor encherá a terra como águas cobrem o mar. E é o tempo para nós sermos vistos e compartilhar. Estar em uma posição onde podemos continuar trabalhando quando os outros não podem. Falando como um enfermeiro, na área da saúde, há dois tipos de pessoas, os cuidadores e os pacientes. Se você é um paciente, você não pode ajudar ninguém. Você precisa ser ajudado. Mas se você é um cuidador, você pode ajudar os outros.
Nós queremos estar em um país onde possamos ser cuidadores. Temos um lugar para ficar, temos comida, liberdade e possamos ajudar nossos vizinhos. Podemos compartilhar e transmitir daqui. Recentemente colocamos uma internet de alta velocidade para que possamos atingir o satélite daqui, para que possamos fazer produções ao vivo a partir deste lugar. Foi necessário muitos transmissores de micro-ondas ao redor das montanhas para chegar aqui. Mas hoje pela manhã, nós testamos e tudo funciona muito bem. E já fizemos algumas transmissões antes. Significa que podemos continuar transmitindo para o mundo, conforme Deus permite, a partir deste local. Então, definitivamente, estas 3 coisas. A primeira é cuidar da sua família, ser livre para trabalhar. E a respeito da pergunta sobre o se esconder, bem, isso virá após o fechamento da Porta da Graça. E até mesmo este local não será seguro. Anjos terão que nos mostrar aonde ir. Pois após o fechamento da Porta da Graça, Satanás terá total controle sobre os impenitentes. E não há mais ninguém para ser salvo, todos tomaram a sua decisão. Nesse momento, Deus, assim como Elias, irá preparar um lugar para nós irmos. Claro, isso acontecerá primeiro nas cidades antes de chegar aqui. Outra razão para não viver nas cidades é porque o juízo de Deus está prestes a cair nas cidades. Se você vive nas cidades, você não pode sair durante a quarentena ou um controle severo. As vacinas estão chegando e você não será capaz de se locomover se não for vacinado. E as vacinas têm muitos riscos para os nossos corpos. E possivelmente para as nossas mentes, e devemos ser muito cuidadosos. Esta não é uma vacina normal. Foi desenvolvida especificamente para controlar a humanidade. Portanto, aqueles que ficarem nas cidades provavelmente morrerão nas cidades. Um exemplo é Sansão. Sansão viveu com os pagãos. Ele violou a lei de Deus. Ele pagou as consequências, mas Deus o salvará, pois ele confessou seus pecados e Deus o devolveu sua força. Mas ainda assim ele morreu com os filisteus. Nós não queremos morrer com os filisteus. Queremos continuar trabalhando para salvar. E então, viver fora das cidades, quando o julgamento de Deus cair sobre as cidades, aqueles que estão fora serão protegidos. Mas o tempo para se esconder virá. Depois do fechamento da Porta da Graça, não agora. Isso não é esconderijo. Muitos perguntam quando deveremos deixar as cidades. Bem, se você tem uma família, você deveria deixar há muito tempo atrás. Pois, como eu mencionei, viver na cidade, aliás, viver no campo, é primariamente um local para segurança espiritual, para uma família. Há muitos que trabalham na cidade. Mas como Enoque, precisamos viver fora e entrar na cidade, salvar as pessoas, pregar e compartilhar e voltar para fora dela, trazendo as pessoas para a natureza. Então, já deveríamos estar deixando. Então, quando devemos sair? Já deveria ter saído. Mas qual é o limite? Quanto tempo eu tenho? Bem, quanto mais esperamos, mais difícil se torna. Primeiro, isso leva algum tempo. Nós aprendemos da nossa propriedade aqui que leva algum tempo para construir, para comprar material. Você pode viver em uma cabana, mas como nós aprendemos, é muito ruim. E aqueles que têm uma casa confortável, aqueles que têm um teto sobre suas cabeças, aqueles que têm ferramentas e têm plantas, são como reis e rainhas. Se você vive em uma cabana, é muito melhor que viver na cidade. Mas pode ser muito ruim se acontecer uma tempestade. Então, quanto mais rápido você sair e vender a tua casa enquanto você pode comprar e vender a sua casa e as coisas que você tem na cidade. Muitas pessoas nos escrevem ou nos ligam e nos diz: gostaríamos de viver no campo com você. Você tem um lugar para mim? Eu pergunto: você tem uma casa? Sim. Então, venda a tua casa e venha falar comigo. Mas não queremos vender a nossa casa na cidade, então fique na cidade. Pois eles não estão dispostos a investir os seus recursos. Eles querem uma pessoa para cuidar deles em uma emergência, mas querem ficar na cidade o máximo possível. Isso não é para pessoas desse tipo. É para pessoas que estão dispostas a colocar tudo no altar e avançar, e Deus abrirá um caminho. Em cada país tem um lugar que Deus tem preparado para o seu povo. E quanto tempo nós temos? Bem, aqui na Bolívia, e provavelmente situações similares em muitos outros países, temos somente mais 3 meses antes que a vacina se torne obrigatória. Depois que a vacina se torne obrigatória, você precisará ter um certificado de vacinação ou passaporte para ser capaz de viajar. Então, se você ficar nas cidades, até esse momento, mesmo que você queira, você não poderá sair. Então, para a pergunta, quanto tempo? Meses. Cada país é diferente, alguns países já obrigam, e outros países estão prestes a fazer isso.
Então, varia de país para país quanto tempo ainda temos. Mas uma coisa sem dúvida, se você não obedecer com as medidas de vacinação, muitas pessoas não conseguirão ir ao supermercado, ao banco, viajar. Pilotos terão o exercício de suas licenças restringido. Chofés e motoristas que trabalham em áreas públicas não poderão trabalhar. Escolas, você não poderá ir à escola. Todos os estudantes serão obrigados a ser vacinados, pois frequentam um espaço público, onde outros estudantes estão lá. Portanto, é uma questão de meses. Mas, quando alguém estiver assistindo este vídeo, pode ser muito tarde. Mas eu sei que Deus ama as pessoas. Nós pensávamos que o fim do ano passado seria a última oportunidade, mas Deus é misericordioso. Ele nos dá mais um pouco de tempo para que as pessoas acordem. Uma vez que você decide não sair da cidade e ficar nela, não importa o que aconteça, não há nada que Deus possa fazer. Mas Deus é gracioso, nos dando um pouco mais de tempo para nos preparar e possamos abrir o caminho para aqueles que também irão. Há muitas pessoas que fazem essa pergunta. Eu estou indeciso. Eu estou no muro. Ainda não decidi se saio agora ou não. Devo ir para o campo? O que devo fazer? Bem, à medida que chegamos mais e mais perto, a evidência se torna maior que as coisas na cidade não estão indo muito bem. Pandemias e restrições, 5G, muitas e muitas influências. A maldade está aumentando. A violência nas cidades. Os juízos de Deus estão prestes a cair sobre as cidades. E a pergunta é, você está realmente indeciso? Você ainda precisa de mais evidência antes de tomar uma decisão? Parece que o povo de Deus tem mais dificuldade em tomar decisões que as pessoas do mundo. As pessoas do mundo conseguem ver o que está acontecendo e tomam uma rápida decisão. Eles estão comprando terrenos em todos os lugares e estão saindo das cidades. Terrenos que antes estavam à venda não estão mais. Eles estão fazendo melhorias e planejam se mudar. Eu sei muito casos desse tipo. Pessoas que possuem terrenos e que estão fazendo melhorias, construindo casas simples, a agricultura. Eles sabem o que está acontecendo. A pergunta é por que você está indeciso? O que mais você precisa para se convencer? Você precisa primeiro ver os juízos de Deus caindo? Você quer esperar até que seja tarde e o fogo caia sobre Sodoma e Gomorra? Você quer esperar até que seja impossível sair da cidade? Quer esperar até que a vacina se torne obrigatória? E então você não possa sair mais? A menos que você seja vacinado? Pelo que o povo de Deus está esperando? A evidência é clara. Eu vou dizer o porquê eu acho que as pessoas esperam. É porque elas amam o mundo. Elas amam o conforto do mundo. Segundo, eles perderam a confiança no espírito de profecia. E por esse motivo, elas não mais seguem os conselhos. Elas acreditam que suas opiniões são melhores que os conselhos de Deus. Mas eu gostaria de te encorajar. Se você esperar muito, a porta da arca se fechará. E aqueles que, no tempo de Noé, esperaram, houve uma semana inteira para os animais entrarem na arca. Mas em um único dia, tudo acabou. O último animal entrou, Noé e sua família entraram e os anjos fecharam a porta. Agora, já não havia escolha. A escolha estava nos últimos 120 anos, especialmente na última semana, quando os animais miraculosamente entraram na arca. Então, você quer esperar até que seja tarde demais? Pois um dia fechará. De repente, você vai acordar e perceber, como no 11 de setembro. O evento aconteceu, você pensava que tinha mais tempo, mas não há mais. Portanto, gostaria de te encorajar. Tome uma decisão agora enquanto a porta de misericórdia está aberta. Deus, em sua misericórdia, está segurando os ventos um pouco mais. Tome uma decisão. Venda tua casa. Venda seus bens. Saiam das cidades. E vocês serão como reis e rainhas, vivendo no campo quando a fome abater as cidades. Há uma doença X, uma doença mortal prestes a vir, eles estão nos dizendo. E eles irão soltar outras bactérias. E eles irão soltar outros vírus, possivelmente. Tem outras coisas que estão a caminho. Bactérias, epidemias severas, doenças infecciosas sem tratamento.
O vírus da Covid-19 é nada comparado ao que está prestes a vir. E quando isso acontecer, será feito um controle severo. O inimigo está tentando parar o alto clamor, mas Deus está procurando por pessoas que são obedientes, que são saudáveis, que são livres e que podem segui-lo. Para isso, você precisa viver no campo. Mas, se você prefere morrer, Deus pode te perdoar. Você pode pedir a Deus para te perdoar e Ele irá te perdoar. Mas você ainda irá morrer com os filisteus assim como Sansão? Você quer estar no time de Deus durante o alto clamor? Seja obediente hoje. Você terá a bênção e a proteção de Deus. Mas você diz, eu não tenho dinheiro. Deus tem todas as soluções. Ele está esperando você dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, Deus te mostrará uma porta aberta e Ele tornará possível até mesmo para o mais fraco. A pessoa mais fraca, uma pessoa idosa do mundo, pessoas mais velhas, ou mesmo uma mãe solteira com filhos. Mas você diz, eu não posso. Se você tomar a decisão para continuar, Deus abrirá as portas para você. Essa foi a nossa experiência, neste terreno aqui. Mas você diz, mas tio Dave, você tinha recursos? Não tínhamos recursos. Mas decidimos ser obedientes. Se você fizer isso, você descobrirá que Deus te abençoará também. E Ele te mostrará o caminho. Aliás, Deus já tem um lugar para você. Ele já preparou um lugar para você. À medida que você avança, Ele te mostrará que lugar é esse. Então não desanime, apenas confie no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem as respostas. Ele é o teu Criador e Salvador. E te ama com amor infinito. E Ele já fez um lugar para você. A pergunta é, você irá obedecer? Se você obedecer e tomar a decisão, saia do muro e avance. Deus te mostrará que lugar é esse. Que Deus te abençoe e eu espero estar contigo no alto clamor muito em breve. Eu oro para ser um daqueles que Deus irá ungir com o Espírito Santo e esteja pronto. Eu oro mesmo para você.